Pedro, eu sou teu amigo, eu te amo e te admiro como jogador, mas se eu fosse treinador hoje, você também não jogaria. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo pro Pedro. Alguns problemas de disciplina, alguns problemas de comportamento. Se foi por isso realmente, eu acho que o Felipe Luiz deveria se posicionar. Eu sou um árduo defensor que o Felipe Luiz busque soluções para encaixar o Pedro no time do Flamengo. E a situação do Pedro no Flamengo só piora. O atacante ficou de fora do jogo contra São Paulo e, ao que tudo indica, o clima entre ele e o clube não é dos melhores. Calma que eu vou te explicar tudo. O Pedro não treinou com o grupo nesta sexta-feira no Ninho do Urubu e também não foi relacionado por Felipe Luiz para o confronto contra o São Paulo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. O motivo seria o baixo rendimento do atacante nos treinamentos. Felipe e sua comissão acham que ele não vem entregando o que se espera. Mas a história não para aí. Na semana passada, o jornalista Mauro César Pereira revelou que o Flamengo aceita negociar Pedro, caso chegue uma boa proposta. Evidentemente, não vão vender o Pedro, né? Mas se aparecesse alguém, venderiam por uma bagatela se dependesse dessa pessoa, do diálogo nos prende. Essa informação mexeu com os bastidores e gerou mal-estar no clube. E aí vem o detalhe. Lembra do que disse o Davi Luiz há um tempo? E lembro de uma frase que eu falei pra ele tomando café, que eu falei assim: Pedro, eu sou teu amigo, eu te amo e te admiro como jogador, mas se eu fosse treinador hoje, você também não jogaria. Aí ele ficou até bravo comigo, aquela coisa toda, ficou 2 dias sem falar comigo. Além disso, o Felipe Luiz, quando ainda era auxiliar, falou que contava com o retorno do Pedro ao time em abril. O treinador tem que fazer um modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo pro Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. Pois bem, o tempo passou, Pedro voltou, mas parece que não reconquistou o espaço. E o comentarista pilhado ficou revoltado com essa situação, criticou a postura da diretoria e saiu em defesa do Pedro. Uma fonte minha fortíssima no Flamengo acabou de me responder aqui as mensagens que eu tinha perguntado sobre a situação do Pedro, tá? E pelo que foi passado por ele, o Felipe Luiz tá certo e não tinha o que fazer a não ser, né, não ter relacionado o Pedro pro jogo contra o São Paulo. Por quê? De acordo com o que ele me passou aqui, ó, eu vou até ler para não faltar nada e nem distorcer palavras. Quarta no treino, o Pedro não teria sido escalado nos times e ficou revoltado. Teria até abandonado o treino. Ou seja, isso foi visto como marra por parte do jogador. E o Felipe Luiz não teve o que fazer. Se não fizesse isso, me disse aqui a fonte, né, ia começar a perder o grupo. E detalhe, ele ainda me disse que o grupo ficou incomodado com essa postura do Pedro, tá? E que alguns dentro do elenco estão fazendo até piada, porque o Pedro não treina com a vontade que deveria treinar, não está mostrando vontade nos treinos. Ou seja, é uma situação que o Felipe Luiz não teve o que fazer, né, na opinião dessa fonte aqui, que é muito forte dentro do Flamengo. Mas uma coisa eu acho, tá? Se foi por isso realmente, eu acho que o Felipe Luiz deveria se posicionar. Deveria falar, ó, a gente teve problemas com o Pedro, alguns problemas de disciplina, alguns problemas de comportamento e por isso ele tá afastado. Porque você afastar de repente, sem dar uma explicação, sem dizer por que não relacionou um cara que é um dos melhores camisas 9 do Brasil, tá em uma fase? Tá. Mas eu acho que o Felipe Luiz deveria ter explicado publicamente. E agora tá aqui uma versão de uma fonte muito forte que eu tenho no Flamengo e que eu confio muito. Ou seja, se for isso mesmo, Felipe Luiz está coberto de razão. O Mauro César também voltou a comentar essa novela, dizendo que a relação entre clube e jogador está desgastada. Aí eu fui atrás de mais informações e, só reforçando aquilo que os companheiros trouxeram, né, há uma insatisfação. Eu diria que não só do técnico Felipe Luiz, mas do departamento de futebol do Flamengo com a conduta do atacante no dia a dia de treinamentos. Muito fácil perceber que trata-se de questão de empenho, jogo sem bola, aquela história que a gente já falou várias vezes.
Eu sou um árduo defensor que o Felipe Luiz busque soluções para encaixar o Pedro no time do Flamengo. Mas isso vai por terra se o atacante não seguir especificamente e com muito empenho tudo aquilo que o técnico pedir. Isso é obrigação de qualquer atleta, de qualquer time de futebol, para isso eles são pagos, por isso eles são profissionais. E se o Pedro, de fato, como a gente ouve falar, falando em off com pessoas do clube, não está se dedicando tanto, está errado. Vale lembrar que o Pedro foi o jogador que acabou sendo pivô de uma crise que comprometeu demais a temporada 2023. Porque antes de ser agredido pelo preparador físico do Jorge Sampaoli, ele teria se recusado a fazer o aquecimento ao final da partida contra o Atlético em Belo Horizonte, que o Flamengo venceu por 2-1. Ou seja, não fosse um erro mais grave, obviamente, que foi a agressão ao atacante, o noticiário daquele dia seria: Flamengo vence e Pedro vai ser punido porque se recusou a fazer aquecimento. Como o argentino perdeu a cabeça, o agrediu, obviamente perdeu a razão, e o Pedro passou a ser uma vítima. Mas ele errou na raiz do problema, não podemos esquecer. Então, não chega a surpreender tanto, não. Acho uma pena, porque é um grande jogador, um jogador que a torcida gosta, faz diferença, mas precisa se empenhar. O Flamengo não deve alimentar condutas de jogadores que eventualmente, em algum momento, ensaiem em ser primadonas. Aliás, já teve primadona há pouco tempo, se livrou. Hora de não alimentar mais esse tipo de coisa, né? E aí, torcedor? O que você acha dessa situação do Pedro no Flamengo? Comente aqui embaixo do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no Futimundo Afora e ativa o sininho para não perder nenhum bastidor do futebol. Aqui é futebol direto, sem enrolação, do jeito que você gosta.